Vamos atualizar agora as investigações da Operação Doce Veneno, que prendeu ontem o homem apontado pela polícia como autor de uma tentativa de homicídio. Ele queria envenenar o homem que teria mantido um relacionamento com a esposa dele. A Beatriz estava nesse caso ontem e hoje atualiza pra gente a situação. Boa tarde, Bia. Seja bem-vinda ao Balanço Geral. Obrigada, Parra. Boa tarde para você. Uma excelente quinta-feira para todos que nos assistem. Olha, nós tivemos acesso às câmeras de segurança que foram utilizadas pela polícia como provas para chegar até o suspeito, esse homem de 43 anos que foi preso ontem. E a gente já começa mostrando aí para vocês de casa uma das imagens que a polícia disse que comprova que esse homem, o acusado, estava buscando formas de prejudicar a vítima já há algum tempo. A data ali é de junho de 2020, do ano passado, então, e mostra essa pessoa já durante a noite com um guarda-chuva se aproximando de uma empresa e colocando um envelope por baixo da porta. Esse envelope, então, conteria informações que são contra o rapaz ali que foi vítima posteriormente do envenenamento. Então, essas informações contra ele teriam sido colocadas embaixo da porta da empresa onde ele trabalhava a fim de prejudicar ele na empresa. E foi o que aconteceu, porque ele acabou sendo demitido depois da entrega dessa carta. O homem que aparece nessas imagens, então, com esse guarda-chuva, seria o homem que foi preso ontem. Já, então, provocando esse primeiro atentado, digamos assim, contra a vítima, prejudicando ela no local de trabalho. A polícia acredita que seja ele porque encontrou o mesmo guarda-chuva na casa dele, material que foi apreendido como prova. Apesar disso, o advogado de defesa contesta e disse que não era ele a pessoa que estava ali no local, poderia ter sido um outro tentando prejudicar o mesmo homem. A outra imagem de câmera de segurança que temos é essa, que mostra o momento em que o motoentregador chega na casa para fazer a entrega dos pães de mel que estavam envenenados. Lembrando que a polícia disse que o motoentregador não tinha conhecimento do material que estava, então, levando até essa residência, por isso não tinha qualquer tipo de envolvimento. Foi simplesmente uma pessoa contratada para fazer essa entrega. Mostra ali, então, que por volta das 3 da tarde do dia 1º de abril deste ano, foi feita a entrega desse pão de mel envenenado na residência. Lembrando que esse embrulho que a gente vê aí nas mãos do motoentregador continha, além dos 2 pães de mel, uma carta. Essa carta, ela estava assinada como se fosse de uma mecânica que a vítima era cliente. Tudo isso para mascarar, como se fosse realmente um brinde ali no período de Páscoa. Bom, sobre esses fatos do pão de mel, o advogado de defesa disse que sim, o cliente dele acaba assumindo essa autoria, mas que foi colocado um peso a mais em todo caso, em todas as investigações. E é esse o peso que eles querem aí reduzir, tirar essa gravidade que foi atribuída, isso de acordo com o advogado de defesa. E é ele que a gente vai ver agora nessa entrevista, dando os detalhes sobre o posicionamento a partir de agora. Vamos ouvir então o Dr. Kleber Evangelista. A conduta do cliente ela é colaborativa, então ele se limita a concordar com as práticas que efetivamente tomou e se recusa a assumir aquilo que ele efetivamente não fez, né? A nossa meta, o nosso objetivo técnico, ele não é necessariamente de reduzir ou de aumentar qualquer condição que seja, mas sim de trazer o que existe no conteúdo investigativo para algo que se aproxime mais da realidade, talvez em alguns pontos ali da conclusão da autoridade policial, a qual nós respeitamos. Ele é um profissional técnico, assim como nós da defesa, mas nós temos aí a serenidade de discordar respeitosamente de algumas conclusões que se chegaram. Então a gente viu aí a fala da defesa dando ideia, né, de quais serão os próximos passos e de que eles não concordam com todas as ações que foram atribuídas na investigação ao cliente dele. Ele acredita, sim, que ele teve envolvimento na questão da contaminação dos pães de mel, do envenenamento, até porque ele assumiu isso durante um depoimento com o delegado, o Dr. Diego Valim Cascavel, só que alguns outros pontos que foram atribuídos a ele durante a investigação
a defesa acredita que não tenha realmente o envolvimento dele nisso e que não tem como comprovar, como, por exemplo, a situação das cartas que foram colocadas embaixo da empresa onde a vítima trabalhava. A defesa também deve tentar converter essa prisão preventiva numa prisão temporária, que aí sim tem uma data para ser ali esgotada, já que na prisão preventiva, na teoria, o réu, o acusado, não tem data para sair da cadeia. Parra. Vamos falar agora da investigação do caso do pão de mel envenenado. Ontem o suspeito foi preso, confessou o crime. A vítima era amante da esposa do acusado. Depois disso, a polícia divulgou as imagens que ajudaram na investigação. A Beatriz preparou uma reportagem, a gente vê agora aqui na tela do BG. Dia 1º de abril de 2021, por volta das 3 da tarde, o motoentregador chega nesta casa para deixar uma encomenda. Dentro do pacote estão 2 pães de mel. O embrulho, bonito, na verdade disfarça um crime. Na sequência, quem recebe a entrega é a moradora da casa. Junto com os pães de mel, havia uma carta assinada com o nome da mecânica em que o marido dela é cliente. Por isso, eles acreditaram se tratar de um brinde, até porque era época de Páscoa. Na casa, os doces ficaram guardados por alguns dias. O homem foi consumir o pão de mel 7 dias depois. Assim que provou, começou a passar mal. Foi levado às pressas para o hospital pela esposa dele, precisou ser entubado. O diagnóstico do médico trouxe uma surpresa. Ele havia sido vítima de envenenamento. Os pães de mel passaram por perícia. O laudo apontou que eles estavam contaminados com carbofurano, um veneno agrícola proibido no Brasil desde 2017 por ser altamente tóxico. Esse era um caso de tentativa de homicídio por envenenamento. O embrulho e a carta da mecânica usados para entregar os doces eram falsos. A empresa, eu deixo bem claro, não tem nenhum envolvimento com isso, foi vítima intermediária da prática desse crime. Alguém havia planejado tudo para que esse parecesse um crime perfeito. No decorrer desse tempo que passou, a gente pôde estabelecer que o investigado ali usou de diversos artifícios para tentar burlar a investigação, o trabalho da polícia e garantir que esse crime ficasse impune para ele. Ele usou 2 pessoas de boa fé, essas pessoas foram também investigadas pela Delegacia de Homicídios. Todas as pessoas que tiveram alguma relação com a entrega do pacote foram investigadas pela Delegacia de Homicídios. Não se estabeleceu nenhum vínculo dessas pessoas, então ele utilizou da boa-fé dessas pessoas para que essa encomenda chegasse à mão da vítima. As investigações levaram a polícia até Jefferson Logoni Pires, de 43 anos. Ele é gerente de uma empresa importante na cidade, mora neste condomínio de luxo e se tornou o principal suspeito do caso. Os investigadores seguiram as pistas e descobriram o motivo da desavença entre Jefferson e o homem que ele tentou envenenar. Uma traição. Em janeiro de 2019, a esposa do suspeito teve um caso com outro homem. Um mês depois, o marido descobriu essa traição. A partir daí, passou mais de 1 ano buscando formas de prejudicar aquele que ele enxergava como um inimigo, o ex-amante da esposa dele. O teor que chegou para a gente das ameaças era mais especificamente ao patrimônio dele, dizendo que jogaria ácido nos veículos, começaria jogando ácido nos veículos dele, destruiria as propriedades dele. Ameaças que a vítima vinha recebendo de números não identificados, cartas com o intuito de prejudicar a vítima na empresa, fazer com que ele fosse demitido da empresa. As cartas citadas pelo delegado são essas. A câmera de segurança da empresa filmou o momento em que o homem chega no local e coloca o envelope por baixo da porta. Foi em junho de 2020. Ele usa o guarda-chuva para esconder o rosto. O mesmo guarda-chuva foi encontrado na casa do suspeito, material apreendido como prova. A ideia das cartas era prejudicar o ex-amante da esposa dele e conseguiu, já que o homem acabou demitido. Com provas suficientes, a justiça concedeu os mandados. Notebooks e celulares foram apreendidos e Jefferson preso preventivamente.
Existem algumas ocorrências ali, envio de uma carta, alguma coisa assim, que a autoridade policial coloca o cliente no cenário, ele diz que não foi ele e eventualmente haverá falta de provas para que se confirme que de fato foi ele e tal. O homem que comeu os pães de mel envenenados ficou internado por cerca de 7 dias no hospital e recebeu alta. Por medo de um novo atentado, ele se mudou de estado. Ela sentia muito receio em relação à continuidade da execução desse crime, né? Se essa pessoa continuasse em liberdade, então ela se mudou de Cascavel, né? Isso assim ocasionou diversos transtornos, né?